sua recíproca uma verdadeira, ou seja, eu não tenho só uma sequência de implicações, eu tenho uma sequência de equivalências, tá? Então, e assim, agora vamos resolver, ó. Se eu chamo isso aqui de U, isso é quem? Du. Então, o que é essa integral? O 2 sobre 2. Ou seja, o 3 sobre 3, desculpa. E de x à terceira sobre 3. Isso é igual a quê? A x2 sobre 2, mais uma constante. Portanto, quem é φ de x? Φ de x à terceira é 3x2 sobre 2, mais uma constante, que 3 vezes uma constante é uma constante. E como é o cubo aqui, isso aqui é raiz cúbica de quê? De 3x2 sobre 2, mais uma constante. Então, o que eu provei? O que eu provei foi, se φ é solução, então φ tem esse formato. Mas, como eu disse, eu não tenho uma sequência de implicações, eu tenho uma sequência de equivalências. Ou seja, se φ tem esse formato, φ vai ser o quê? Solução. Tá certo? Mas, pare bem, se φ tem esse formato, tá certo? Portanto, φ é igual a isso, onde tem que ter um cuidado técnico aqui, para eu ter a recíproca, para eu de fato ter a recíproca. Quem é o domínio da φ em cada possibilidade de C? O domínio da φ vai ser o seguinte, vai ser o conjunto dos números reais se o C é positivo. Porque se o C for positivo, isso aqui é sempre positivo, tá? Fica a raiz cúbica. A φ não pode ser zero. A φ pode ser zero? Não. E se o C é positivo, o domínio da φ é R. O domínio da φ é R asterisco se a constante é zero. Se a constante é zero, o domínio da φ é R asterisco. Porque isso aqui pode dar zero no zero, não pode? Mas ela não pode ser zero. De fato, ela tem que ser diferenciável. Raiz cúbica de 3x2 sobre 2 não tem derivada no x igual a zero. Tá? E quem é o domínio da φ se o C é negativo? Se o C é negativo, eu tenho que tirar daqui o x para o qual isso aqui é zero. Onde é que isso aqui é zero? 3x2 sobre 2 mais C vai ser zero, se somente esse 3x2 é menos 2C, se somente esse x2 é menos 2C sobre 3, se somente x igual a mais ou menos raiz de menos 2C sobre 3. Então eu tenho que tirar do R esse conjunto aqui. O menos raiz quadrada de menos 2C sobre 3, e tenho que tirar a raiz quadrada de 2C sobre 3. Isso, se o C é um número negativo. Então eu tenho, aqui de fato eu tenho indo e voltando, ou seja, se φ é dessa forma, com esse domínio dependendo de C, φ também é a solução da equação. Se φ é solução, φ tem essa forma. Mas se φ tem essa forma, φ é solução. Então eu encontrei o conjunto solução. Conjunto solução são infinitas soluções. Conjunto solução está parametrizado por uma constante. Tá? E eu vou já acostumar você a não indicar o conjunto solução usando a notação de conjunto. Usando a notação de solução geral. Tá vendo? Então, aqui está a solução geral
da minha equação. Ou seja, todas as soluções são dessa forma. Quantas soluções eu tenho? Infinitas soluções. Tá? E aqui está a solução geral. O problema do cosseno hiperbólico. Professor, Diga. o x é o próprio x, né? Mas φ de x é isso aí. Hã? O x é o próprio x. Φ de x, eu vou encontrar uma função. A solução é uma função de x. Porque a pergunta está sendo feita em termos de uma função de x. Uma função de x tal que a sua derivada em relação a x seja x sobre f de x ao quadrado. Tá? Vejamos. Tá? Ó, aquela equação lá, seja a equação diferencial, aquela equação que eu botei, f' de x, tá bom? Mais x, f de x igual a quê? Igual a x, essa equação diferencial. Vou aproveitar e mostrar aqui que o conjunto de solução é aquilo que eu apresentei lá para você. Ó. Se φ é a solução, tá? Ó, observe, solução. Vou colocar nesses termos. Sejam I contido em R, seja φ de I em R, uma função onde I é um intervalo aberto. Tá bom? Φ é solução. Tem-se que φ é solução da equação diferencial. Vou botar se e somente se φ é diferenciável, tá certo? Se e somente se φ é o quê? Diferenciável. E o que acontece? Φ' de x mais x φ de x, isso é igual a x, qualquer que seja x pertencente a i. Concorda? Mas isso é verdade se somente se é elevado a x2 sobre 2 vezes φ' de x mais x vezes elevado a x2 sobre 2 vezes φ de x. Isso é igual a x vezes elevado a x2 sobre 2, qualquer que seja o x pertencente aí. Você concorda comigo que dessa equivalência? Como é que eu passo, se isso é verdade, né? Se somente se, φ é
diferenciável, para ficar bem claro, e é elevado a x2 sobre 2, vezes filhinha de x, mais x, vezes elevado a x2 sobre 2, vezes φ de x, isso é igual a x, vezes elevado a x2 sobre 2, qualquer que seja o x pertencente a ele. Por que eu fiz isso? Para dar certo. Bem, isso não é resposta, tá? Vocês verão esse padrão de resolução de equações diferenciais lineares de ordem. Mas o fato é que funciona, ó. Se eu tenho isso aqui, eu tenho isso, não tenho? Porque como eu passei daqui para cá? Multipliquei por elevado a x2 sobre 2. E é evidente que se eu tenho de baixo, eu posso dividir por elevado a x2 sobre 2, que é diferente de zero, e eu volto para o de cima. Correto? Então eu tenho uma equivalência. Acontece que quando eu escrevo isso aqui, eu tenho que... Isso aqui é verdade se somente se φ é diferenciável. E olha o que é isso que está aparecendo aqui. Isso é a derivada em relação a x de quem? De elevado a x2 sobre 2 vezes φ de x. Não é não? Aplica a regra do produto para cá. Quem é a derivada disso aqui? É a primeira vezes a derivada da segunda mais o quê? A primeira vez a derivada da segunda mais a segunda vez a derivada da primeira. E isso aqui é igual a quê? Ó, quem é isso aqui? Isso aqui é exatamente a derivada em relação a x de quem? De elevado a x2 sobre 2. É ou não é? É ou não é? Quem é a derivada em relação a x de elevado a x2? Isso aqui tem que ser verdade aonde? Em i. Mas isso aqui é verdade se somente se... Olha, eu tenho duas funções diferenciáveis com a mesma derivada no intervalo. Se duas funções são diferenciáveis e elas possuem a mesma derivada no intervalo, nesse intervalo elas diferem por uma constante. Então, isso aqui ocorre se e somente se φ de x é igual a quê? A essa função, φ de x não, somente se é elevado aqui a x2 sobre 2 vezes φ de x, isso é igual a quê? É igual a e elevado a x2 sobre 2 mais c. Mas se isso ocorre, se somente se, φ de x é igual a quê? Divide tudo por elevado a x2 sobre 2. 1 mais c vezes elevado a menos x2 sobre 2. Isso aqui para todo x pertencente a ele. Isso aqui para todo x pertencente a ele. Veja bem, ó. Uma função onde o intervalo aberto, ela de I em R, é a solução da equação se somente se ela tem essa cara. Logo, daí, φ g de x igual a, vou botar φ g de geral, tá? Igual a 1 mais c vezes e elevado a menos x2 sobre 2. Qualquer que seja o x real, porque se eu pegar real, ela dessa forma, ela vai ser solução da equação diferencial. Intervalo mágico. Daí, φ g de x igual a isso, qualquer que seja x real. Isso aqui é a solução geral. E quando eu uso essa expressão solução geral, eu quero dizer que é o conjunto solução, tá? É a forma geral que descreve todo o conjunto solução. É a solução geral de quem? Da equação diferencial. Ou seja,
toda solução é de fato dessa forma aqui. Vocês entenderam? É dado dessa forma. Tá? Se somente se, ou seja, é dessa forma. Eu podia só a implicação, porque a volta eu já sei que é verdadeira, tá? Então tá aí. Então você tem a solução geral da equação. Assim como isso aqui é a solução geral dessa equação, desde que eu considere o domínio como R se C é positivo, o domínio como R asterisco se C é igual a zero, e o domínio como sendo R menos esses dois conjuntos se o C é negativo. Ou seja, aqui o domínio é a reta toda, aqui o domínio é a união de dois intervalos abertos, aqui o domínio da solução é a união de três intervalos abertos. Certo? Então, vamos, deixa eu ver um outro. Vamos voltar àquele exemplo, essa equação aqui. Ó, nesse caso aqui, a solução geral é parametrizada por uma constante. Nesse caso aqui, a solução geral também é parametrizada por uma constante, tá? Agora veja esse caso. F, duas linhas de x, F, duas linhas de x igual a quê? Raiz quadrada de 1 mais derivada de f em x. Verdade. Tá? Procedimento parecido, já foi feito isso aqui mais ou menos no problema do cabo suspenso. Tá? Ó. Então, ó, veja aqui, resolver essa equação, tá? Então, observe, ó. Ó, por que eu faço esse procedimento aqui? Tá? Pego e intervalo aberto. Pela seguinte razão. Eu não sei, quando eu pego uma solução, eu não sei se a minha solução está definida em toda a reta. Eu sei se a minha solução está definida em toda a reta? Não. No final, quando eu tenho pelo método de resolução, é que eu sei que ela está definida ou em toda a reta, ou eu sei qual é o domínio. O domínio ele é encontrado quando eu vou lá para o final. Eu chego no final, porque eu tenho a cara da solução. Então aqui, observe, ó. Sejam, mesma coisa, seja φ de I em R, de I em R, seja φ de I em R, uma função onde I é um intervalo aberto. Tens seguinte, φ é solução da equação diferencial, φ é solução da equação diferencial, se somente se o quê? Estou tendo cuidado, todo o cuidado necessário aqui, somente se o quê? Φ é o quê, hein? É duas vezes o quê? Diferenciável, tá? A φ tem que ser duas vezes diferenciável. E o quê, hein? E φ duas linhas de x tem que ser raiz quadrada de quem? De 1 mais φ linha de x ao quadrado, tá? Qualquer que seja x pertencente aí.
Mas isso é verdade se somente se φ é o quê? 2 vezes diferencial. Eu posso até melhorar